A terceira pergunta é sobre sexo também, que é a seguinte: quando alguém se relaciona com várias pessoas, tem relação sexual com várias pessoas, a energia dela pode ser afetada negativamente por essas conexões, já que cada pessoa tem sua própria energia? Esse tipo de interação pode ser prejudicial? E quanto tempo a energia de outra pessoa pode permanecer no nosso corpo? Vamos lá. Sexo é troca de energia. Quando você está numa relação sexual, dependendo da intensidade do envolvimento, você pode alinhar os seus chakras com os chakras da pessoa. E os chakras são esses pontos energéticos em nós. Alinhar e fundir. Os chakras estão ligados à nossa energia psíquica. Portanto, carregam praticamente todo o conteúdo do nosso psiquismo. Estou falando só do psiquismo por enquanto, tá? Naquele momento que você está acoplado a uma outra pessoa, existe uma troca energética, positiva e negativa. Isso depende de quem está com você, do tipo de envolvimento que você tem com essa pessoa, do seu estado emocional e do estado emocional daquela pessoa. E olha que eu nem estou falando de espírito. Calma, vou chegar lá. Estou falando só de aspectos energéticos e emocionais a nível pessoal. Então, se você entender o sexo como a troca mais profunda de energia que pode haver entre duas pessoas, você já vai pensar duas vezes antes de se envolver sexualmente com alguém. Olha, se até um aperto de mão você pega, até um olhar você pode pegar energia. Se você focar numa pessoa por certo tempo, você pode puxar a informação dela. Porque tem um tipo de mediunidade que faz isso, que é chamado de psicometria. Você puxa informações da pessoa, o teacher tem essa mediunidade. Se eu focar por certo tempo numa pessoa, eu começo a receber informação dela. Só que sem a higiene e o cuidado nesse tipo de mediunidade, você pega outras coisas também. Então, respondendo à primeira pergunta, a energia da pessoa pode ser afetada negativamente pelas conexões sexuais? Sim. Esse tipo de interação pode ser prejudicial? Sim. Pode ser prejudicial, como pode ser bastante benéfica. Depende. Se forem duas pessoas saudáveis, mental, fisicamente, emocionalmente, e cultivarem bons sentimentos uma pela outra, e for uma relação bonita entre as duas, eu não estou nem falando aqui de uma relação estável, para eu não entrar nessas coisas, nesse paradigma, porque às vezes a pessoa não quer, mas se existe ali uma relação de respeito, sabe? Amizade, que seja. Então a troca tende a ser positiva. Agora, gente, vamos falar a verdade? Não é isso que acontece aí. Hoje as pessoas transam como se fosse um abraço, com muita facilidade. E não sabem o perigo que isso carrega. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer que a energia das trocas sexuais podem ficar até por 8 meses, em média, no campo da pessoa. Só que eu acho que isso é muito relativo. Pode ficar menos tempo e pode ficar mais tempo e pode ficar para a vida inteira. Depende do tipo de energia e do tipo de pessoa com quem se teve, no caso, a troca sexual. Por quê? Vamos falar de uma energia emocional ruim que o indivíduo está naquele dia no campo. O fulano A transa com o fulano B. O fulano B está cheio de conflitos emocionais. Lembra? Psiquismo, energia dos chakras, desalinha essas coisas. Acoplou o campo, esses conflitos emocionais vão passar. Serão transferidos em forma de informação para a pessoa A. E não só conflitos emocionais, crenças. E tudo o que a pessoa está ali no campo pode ser transferido porque existe um acoplamento de energias. É bem semelhante ao processo mediúnico que se chama incorporação, que na verdade é acoplamento. O espírito acopla o campo, aproxima, sabe?
o máximo possível, cria algumas conexões e ali eles ficam psiquicamente conectados, energeticamente conectados. No sexo o que acontece é bem parecido. E do mesmo jeito como você pega a informação do espírito, a energia do espírito, você também vai pegar daquela pessoa. E dependendo do grau do que você pega, a coisa pode ser tranquila, pode se desfazer dentro de uns dias, ou pode ficar até para a sua vida toda. Outro exemplo, agora considerando a parte espiritual. O fulano A está começando o caminho de espiritualidade e autoconhecimento e vai e transa com a pessoa B. A pessoa B, além de ser uma pessoa bastante complicada na vida, porque essas coisas, como eu falei, são transferidas. De repente você nunca teve problema financeiro. E daí você transa com uma pessoa toda cagada nesse setor. Daqui a um tempinho, você começa a ter problema na sua área financeira. E de onde é que você pegou isso? Pois é, vai ver de onde. Aí a pessoa A, do nosso exemplo, vai e transa com a B, que além de estar com o campo negativo, está sob influência ativa de magia negativa. Fizeram um trabalho terrível para aquela pessoa. Existem 10 obsessores tentando destruir a vida daquele ente B. E a pessoa A vai e tem um envolvimento energético a esse nível com essa pessoa toda complicada. O que acontece? Os 10 obsessores que estavam ali atuando na pessoa B conseguem ter passagem para ir atrás da pessoa A. Porque conectou. É como se tivesse ligado um fio de energia por onde os obsessores passam. Se a pessoa está sofrendo de um fenômeno espiritual chamado simbiose, deixa eu explicar o que é isso. Algo astral, não vou nem falar que é uma pessoa, que é um espírito, que é um indivíduo, algo astral, porque pode ser um obsessor, pode ser um verme astral, pode ser um tipo de tecnologia implantada, pode ser tudo, porque lá existe tudo, a gente tem que considerar. Aquela coisa gruda no indivíduo e começa a dividir a energia vital com aquele indivíduo, começa a compartilhar da vida daquele indivíduo, é como se fossem um só. A simbiose é mais ou menos isso. Algo astral acopla no campo da pessoa, se alimenta da energia vital dela e a influencia de inúmeras formas. É literalmente algo astral grudado na pessoa. Não solta. Daí, a pessoa A tem a relação sexual com essa pessoa B. A simbiose pode passar para a pessoa A. Pode grudar na pessoa A. E aquele encosto pode ficar ali a vida toda. Se a pessoa não tiver uma ciência espiritual, uma maturidade espiritual, um nível de autoconhecimento básico que seja, ela pode ser vítima daquela simbiose para o resto da vida. E aquela simbiose vai alimentando-se da vida daquela pessoa, das relações daquela pessoa, da energia vital daquela pessoa e passa a influenciar também a pessoa A. Ou pode desgrudar da pessoa B e grudar na pessoa A e não sair mais. Olha, por isso que eu falo, se envolver com uma outra pessoa é muito sério. E se você não tiver conhecimento, energia elevada, habilidades energéticas para saber se defender, se limpar, se livrar dessas coisas caso aconteça, o problema pode se estender por muito tempo e pode se tornar cada vez mais grave. Portanto, discernimento, autoestima, respeito pelo próprio corpo, abraçar os valores da espiritualidade, tudo isso é o que de fato protege a gente nesse tipo de situação. E mesmo levando tudo isso em consideração, ainda existe o risco. Você imagina quando a gente não tem essa dose saudável de autocuidado. Outra questão para a gente refletir bastante a respeito.